Boa noite, galera. Estamos aqui no nosso segundo episódio do LBC Cast. Hoje, com a presença especial dos nossos ex-presidentes da liga, certo? Luca Piloto e João Neto. Eu vou pedir uma salva de palmas aí para o cara. Aí, ó. Mais do que merecido. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Se apresente, né? Se apresente primeiro aqui, nosso presidente. Prazer, galera. Meu nome é João Pedro Andrade, atual presidente aqui da Liga. Com imenso prazer que a gente está aqui nesse episódio com os nossos eternos aqui, presidente e vice-presidente da Liga. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Uma breve apresentação. E aí, pessoal, me chamo Luca Piloto, sou atual sênior da LBCC e também ex-presidente. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Neto, sou atual sênior também da LBCC e ex-vice-presidente aqui da LBCC. E já me dando minha fala aqui, já para agradecer, né, pela oportunidade. A gente que está sempre presente na Liga, mas que a gratidão por essa família aqui sempre vai permanecer. Muito obrigado. Presentes mesmo. Muito. E tem que assim. Continuem. Para começar, tinha que ser aquela pergunta. Vocês que vivenciaram de tudo na Liga. Começaram lá, se tornaram presidentes, tiveram um ótimo ano no ano passado. Queria perguntar, como é que a Liga mudou vocês? Qual foi a vantagem que trouxe para vocês? Qual é a diferença do Luca, do Neto que entrou e o que saiu na LBCC? Quer começar ou começa? Pode começar. Então, acho que posso separar em dois momentos essa mudança, que foi se tornar ligante da LBCC e depois se tornar presidente da LBCC. E cada um teve seu tempero especial que me marcou e me fez mudar bastante. Então, acho que como ligante, eu aprendi muito o senso de trabalho em equipe, o senso de atitude, o senso de responsabilidade, o senso de academicismo, o senso de senso crítico, pensar criticamente. Descobri que pensar criticamente pode ser uma coisa muito ousada, pensar pode ser algo muito ousado, e a gente pode acabar caindo em algumas armadilhas de reproduções fixas, sem só seguir o guideline, seguir o que todo mundo faz. E eu acho que a LBCC me ensinou a ousar no sentido de pensar o porquê as coisas acontecem. Sou muito grato a isso. Eu acho que faz um diferencial enorme. E a segunda grande diferença que a LBCC fez em mim foi a presidência. E na presidência, eu acho que foi o que foi comentado no podcast passado, no episódio passado, desse currículo oculto, né? Que você talvez não consiga escrever no seu currículo vitae, mas você carrega consigo. Que foi basicamente lidar com pessoas, lidar com problemas e se apaixonar pelos dois. Se apaixonar pelos problemas e pelas pessoas. Então eu sinto que foi na presidência que eu consegui ter um senso de coletividade, senso de liderança muito forte, um senso de empatia pelo outro muito forte, pelo que os outros estão passando. Para eu conseguir ser um líder bom, eu sentia que eu tinha que me conectar com o outro, em saber explorar suas potencialidades e também ajudar nas dificuldades de cada um. E esse senso de parceria também, graças a esse grande amigo aqui, grande companheiro de jornada, que me ensinou o que é importante no trabalho em equipe, que é comunicação, sinceridade, honestidade e dedicação. Então, acho que a gente sempre foi muito transparente um com o outro. Eu acho que nunca foi levado nada pro lado pessoal, crítica, construtiva, desconstrutiva jamais, né? Sempre construtiva. Mas a gente se entendeu muito bem e foi a partir do exemplo que a gente criou pra gente mesmo que a gente aprendia. E acho que foi bem interessante isso. A gente não se inspirou em ninguém, a gente foi meio que se inspirando na gente mesmo. Falando, pô, a gente tá fazendo certo e vamos continuar, vamos fazer isso, vamos continuar desse jeito. Eu acho que foi algo perene na nossa gestão, foi essa parceria. Então acho que foram essas grandes mudanças que a LPCC fez em mim. E a gente está aqui para provar, todo mundo que está aqui, que foi uma dupla fenomenal. Aí o feat dessa dupla aí não sai segredo. Eu acho que, assim como o Luca, né, a LBCC, ela acrescentou muita coisa na minha formação, como pessoa e com a formação acadêmica também. Eu acho que um dos grandes pontos-chave da Liga, hoje e sempre foi o academicismo.
Então, essa questão do ensinar, do conhecimento não é só seu. O conhecimento, você aprende o conhecimento, você entende aquilo e você passa para alguém. Então, essa é uma maneira, talvez, de você eternizar essas coisas. Então, a LBCC tem muito disso. As pessoas, né, quando a gente entrou, a galera sabia muito. A gente ficava, meu Deus, essa galera sabe muito, velho. Será que um dia eu vou saber? E a prova é, sim, um dia você vai saber. Talvez você saiba até mais do que a galera. Mas isso não é conhecimento passivo, digamos assim. É um conhecimento que você tem que buscar. E se você está no meio dos bons, você vai querer ser bom. Você se nivela por alto, sempre. Então, acho que esse é um grande diferencial, assim, da liga. Partindo da parte também, né, obviamente, de estágio, que eu sou suspeita de falar, os estágios da LBCC, eles me contribuíram muito, muito, muito mesmo. Como o professor Rinaldo comentou até no episódio passado, você tá ali porque você quer, você é voluntário. Então, assim, é sua vontade. Então, velho, se a cirurgia começa às 8, eu chegava às 6h30 no hospital. Eu queria ver o paciente, eu queria entender o caso. E isso, tipo, ninguém nunca chegou e precisou falar pra mim. Isso é algo meu e algo que, de certa forma, eu acredito que eu consegui passar também pra liga. Hoje eu vejo muita gente fazendo isso, né? A gente conseguiu expandir nossos estágios. E você, a partir disso, você começa a ganhar, digamos assim, não só conhecimento seu, mas você também começa a ganhar moral no serviço. E quando você ganha essa moral no serviço, cara, você começa a fazer um pouco de tudo. Então, assim, eu tive muita oportunidade na NERI, então eu fazia curativo, eu conseguia participar das cirurgias, instrumentar, entrar como cirurgião auxiliar, sabe? Interpretar exame. Essa questão do exame, você nunca olha o laudo, realmente olha o exame, você identifica, depois você olha o laudo do exame para ver se é compatível ou não. Isso vai te fazer crescer muito, muito mesmo. E partindo agora para a presidência pra gente, eu acho que nunca foi assim. Foi um desafio, mas eu acho que nunca foi algo assim intocável. Eu acho que a gente sempre levou isso muito na naturalidade. Até porque a gente teve a oportunidade, diferente de vocês atualmente, de a gente ser diretor juntos. A gente já tinha uma conexão antes, a gente já trabalhava em sintonia muito bem, e quando a gente decidiu ser presidente, foi algo muito assim, tranquilo. A gente virou, e aí, só perguntou, quem é que vai ser presidente, quem é que vai ser vice? Pronto, a gente decidiu na mesma hora. Ele falou assim, não, posso ser presidente, beleza, embora. Eu sou vice, tá tudo certo. E a gente sempre realmente se ajudou muito. Então, eu acho que uma parte mais importante aí, um conselho até que eu dou pra vocês, é escuta. Escuta o que eu tenho a dizer. Não só ele, em caso seu. Você ouve ele, Parceiro. seu parceiro. Mas escuta o que os outros falam. De vez em quando chega assim, aleatoriamente. Chega pra um dos novos da liga. Pergunta assim, e aí, velho, o que é que você tá achando? O que é que você acha que pode melhorar? Chega pra outra pessoa aleatória, alguém de fora, sei lá. E aí, o que é que você tá achando aí? Te ouvi falar da liga e tal. Essa escuta vai fazer você crescer muito. Vai fazer a liga crescer muito. Eu acho que uma boa gestão na presidência, a liga funciona muito bem. Porque se a presidência não funciona bem, a liga não vai funcionar bem. Vocês têm que puxar a liga. E vocês estão fazendo isso com maestria até agora. Parabéns. Graças a Deus. Que bom ouvir isso. E essa parada aí que você falou de, assim, quando você entrou, você ficou um pouco assustado, né? Com a qualidade, digamos assim, das pessoas. E isso é muito verdade. Tipo assim, um relato pessoal que eu tenho, quando eu entrei na LBCC, a primeira sessão de fato que eu assisti foi uma sessão de Hemipseps. Tá certo. Foi ministrada por Nath Queiroz e Isabela. Isabela. Realmente. Só a gente assim, Irmão, no meio da sessão, eu juro, não é resenha não. Eu ficava pensando assim, eu acho que eu sou muito louco, sabe? Porque eu não conseguia, tipo assim, era um nível de domínio do assunto e a forma que elas passavam, que eu, que, tipo, de fora ali, tinha acabado de chegar, não estava acostumado com aquele tipo de aula. E quando eu falo acostumado com aquele tipo de aula, não tô falando de discentes, tô falando do corpo docente também, de todo lugar, instituições de ensino que eu já passei. qualidade Entendeu? do A material. qualidade daquela aula, do slide, da didática, era completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Entendeu? Então, eu fiquei assim, onde é que eu tô? Tipo assim, não é possível, eu não entendi nada da aula, entendi nada. Passei 3 dias estudando depois o assunto, entendeu? Pra
tentar, de fato, absorver aquilo ali. E eu acho que aquilo ali serviu, tipo assim, como um horizonte para mim, né? Tipo assim, pô, foi aquilo ali, é aquilo ali que está sendo ministrado aqui dentro da liga. Então é aquilo ali que eu tenho que buscar ser, sabe? E eu acho que todo mundo que entra aqui é, vê isso como objetivo, né? Você não quer estar em um local que tem pessoas muito boas, você não quer ser medíocre, Certo, né? E eu acho que, por bem ou por mal, isso funciona aqui na liga, né? E todo final de primeira sessão, assim, do semestre, com a presença já dos nossos novatos, nossos novos, é sempre um recado no final, né, da nossa reunião. Muitos da faculdade chamam de seita, eu não entendo. A seita da LBCC. ECC, existe essa frase de vocês viram como é que foi a aula, então semana que vem vocês vão dar aula, então quem é da LBCC sabe disso, então você já sabe o nível que a gente está buscando aqui. Então, se você estava pensando em fazer algo abaixo disso, é melhor você remanejar que você ainda tem uma semana para fazer isso. Então, é empolgante essa dinâmica. É verdade. Já você pra cima, pra ser diferente. A, a, a média fica lá em cima. Nesse feedback, eu lembro que sempre pede o feedback dos novos no primeiro. Foi até eu que dei o feedback. Falei, rapaz, eu fiquei impressionado aqui. Tipo, até amedrontado. Como é que eu vou chegar nesse nível de sessão? Pô, a sessão das meninas eu lembro que foi perfeita, impecável. Se eu não me engano, eu lembro de poucas vezes que elas olharam pro slide durante a aula. Elas tinham um total domínio do tema. Então eu falei, realmente é esse horizonte, é essa meta que eu tenho que estipular para poder chegar lá e alcançar esse objetivo. E vocês falaram aqui de estar no meio de pessoas boas. Aqui na LBCC a gente tem ótimas sessões, super completas, mas às vezes eu acredito que a forma como a gente mais aprende é essa conexão, é esse diálogo entre os colegas que a gente tem de diferentes semestres. É quando o Luca, é quando o Neto faz uma provocação durante a sessão de um caso ou de alguma pergunta que ninguém sabe responder, e eles vão lá e explicam. É quando Isabela, quando Bia, quando Bianca manda um caso clínico que elas estão vivenciando, ou no internato, ou no caso de Bianca, já exercendo a profissão, e a gente fica debatendo lá, e elas ficam estimulando o nosso raciocínio. Então, tipo assim, na LBCC você não aprende só na sessão, você vai muito além do aprendizado que você tem. Tipo, acho que é um diferencial enorme que a nossa liga tem. E eu acho que também essa questão, né, de a gente se apoiar. Então, como você falou, a galera, inclusive, agora já formada, ajuda a gente hoje. Então, você nunca vai ser criticado por ter uma dúvida, talvez burra, uma dúvida simples. Você sempre vai ser, na verdade, sanado aquela dúvida. E aquela dúvida, eu tenho certeza que você vai aprender e você vai entender o porquê das coisas. E a gente tá falando essa questão de nível, tá? Mas não é pra amedrontar vocês, não, tá? Só, assim, a liga, ela vai te moldar diretamente e indiretamente nesse nível. Então, assim, você vai alcançar isso. Não é algo que é distante ao ponto de você querer fazer e desistir, não. Faça, vale muito a pena. Ninguém desiste. Isso aí desiste. A galera Pelo sempre contrário. mais e mais. Tem uma galera aí que não quer ir embora. Não gostei de nada. Exatamente igual. Realmente. E Neto comentou da experiência dele nos estádios da LBCC. Eu sou suspeito a falar, porque eu realmente via Neto com fominha de estádio dentro da liga. Ele sabia de tudo, de cabo a rabo. Todo mundo que estava no hospital, as enfermeiras, quando a gente ia pro estádio, perguntavam de Neto, inclusive. Falavam, cadê ele e tal? Nunca mais veio, isso e aquilo. Então, o cara é realmente bastante conhecido lá. Eu queria saber de vocês. Qual foi a melhor experiência, assim, no estágio, em pesquisa, em eventos que vocês tiveram dentro da LBCC? Eu vou falar, minha experiência vai fugir um pouquinho disso, da minha melhor experiência da LBCC. Não pode falar de churrasco. Não foi, O LBC Churras. não foi nessa confraternização. Foi na parte da resenha, com certeza, a gente tem nossos diretores e tudo mais, mas Diretor da resenha, né? nosso diretor da resenha, Um abraço, Thiago, e famoso Zé. famoso Zé. Mas eu acho que o momento assim, mais marcante, mais especial, foi na primeira sessão, aquela de apresentação do semestre, das atividades. E eu acho que foi a vez que mais me marcou, porque eu vinha do terceiro semestre, estava entrando no quarto naquela época. E muitos não sabem, mas eu era fazer outro curso antes de fazer medicina. Eu ainda estava naquela época de voltando de pandemia, meio niilista, sabe? Não sei se é isso, se é isso que eu quero. Será que eu me adapto aqui? Será que isso é isso que eu quero fazer parte da vida? E eu lembro de estar nesse dia e eu nunca
tinha sentido aquela empolgação até o momento na faculdade, como foi quando eu estava na primeira sessão do BCC, com aquele realmente um horizonte de possibilidades, de coisas diferentes, de coisas interessantes, de coisas difíceis, complexas, que iam demandar minha energia, iam demandar meu esforço, e que ia virar algo bonito, ia virar algo de valor. E eu vi ali onde eu podia agregar valor, tanto para mim quanto para a liga. Então, o momento mais marcante para mim foi esse momento de ver o design do CTPA pela primeira vez na casa de Bia, foi ver os projetos de pesquisa que estavam acontecendo nos estágios que tinham. Então, acho que ali foi o momento, um dos momentos mais especiais da LBCC, que foi quando eu descobri o que poderia ser aqui dentro, entendeu? E aí eu acho que eu me apaixonei por isso. Rapaz, eu acho que não existe um momento só. Eu acho que tem vários. Eu não vou falar dessa parte mais assim sentimental, não, deixei isso pra outra. O Lucas já falou bastante. Mas eu acho que realmente é um complemento, né? É como você falou, a gente tem a parte científica, que a gente produz muito. Eu não sei nem quantos artigos eu já levei para congresso. Isso aí já perdi as contas. A gente tem a parte de estágio e tem a parte acadêmica. Então, assim, estágio era família. Aí, estágio, eu vivi coisa demais. É, estágio, hoje a gente consegue ter um estágio na Ananelli muito bom. E esse estágio na Ananelli nos permite, né, estar naquele ambiente, mesmo sem aquele médico, digamos assim, do seu lado. Então, você pode circular pelo Ananelli. E isso é algo, sabe, que não tem preço. Então, o que é que eu fazia, particularmente? Eu, nas minhas férias, eu quase morava na Ananelli. Eu chegava lá 6 horas da manhã, 5h30, e saía 9, quase todos os dias. Aprendi um bocado de coisa. Aprendi muita coisa. Foi a primeira, assim, porta, digamos assim, para algum estágio. Hoje está muito difícil conseguir estágio para qualquer pessoa. Então, assim, aproveitem esses estágios da liga, pra quem ainda não aproveitou aí. E essa questão também de produção. Eu acho que eu nunca vi algo funcionar assim tão bem, tão perfeito. Recentemente, agora, eu tive a oportunidade de enviar uns trabalhos. Não lembro qual foi o congresso. Eu achei esses últimos aí. Eu acho que foi o de PED ou foi o de GEO. Foi o de GEO. A gente fez o trabalho em 3 dias. Em 3 dias o trabalho tava pronto. Só tava esperando o professor dar ok. Cara, assim, eficiência top. A galera sabe, tem um nível, a galera tem a base. E a gente se ajuda muito. Então, assim, é sempre um ajudando o outro. E isso é muito bom. Muito bom mesmo. A parte, enfim, acadêmica tem várias partes. O momento que eu mais gosto, particularmente, são as capacitações. As capacitações, para mim, Sempre tá lá. sempre estou lá. Show, Faço questão show de de bola. Amanhã tem. amanhã eu tô lá. Porque eu acho que é nessa capacitação onde a gente, que tem um pouco mais de experiência e tem um pouco mais de domínio, consegue passar aquilo para uma pessoa que não sabe ainda. E faz total diferença. E faz total diferença. Como ligante, eu mesmo posso Faz total diferença. a dica que vocês dão pra gente faz total diferença. E faz total diferença. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas talvez se um médico estivesse dando uma aula de sutura seria melhor. Não sei, eu acho que hoje o nível da nossa aula de sutura é lá em cima. Então, um médico estar ali presente ou não faz diferença. Então, a capacitação é meu xodó. Amanhã preparei uma surpresa especial para você na capacitação. Vocês vão descobrir lá sobre. Mas vai envolver um pouco desse estágio vascular que eu não tive no coração. E aí, vou levar umas coisas lá pra vocês, mostrar a vocês. Você quer ser bastante? Não. Rapaz, então. Diga logo. É assim, rapaz, então é assim. Aquela filosofia de, com um pequeno fio que eu vou passar por ali, eu vou resolver o problema da pessoa. É tão lindo e maravilhoso. Exatamente. A parte de vascular é um negócio assim, maravilhoso. A galera que geralmente roda nos estádios da liga gosta muito de Sensei hoje, com o meu lugar era a hemodinâmica. Cara, eu passava horas e horas tomando aquela radiação. Amava. Aquele colete no pescoço. Amava. Gente, eu ficava pensando, rapaz, uma cirurgia que ia ser aberta, que ia demorar 1000 anos, a gente consegue fazer de maneira tão rápida, tão mais simples. Obviamente tem suas complicações, obviamente, né, tem suas indicações, não é todo paciente que a gente vai poder fazer isso, não é todo paciente que não significa que a gente fez isso e a gente vai abordar ele depois cirurgicamente aberto. Mas é uma área que me encantou bastante. Não bati o martelo ainda em vascular, não, mas hoje é top 1 pra mim. Top 1 vascular. E talvez não é da net. Talvez não é da net.
Já vai estar em casa. Já vai estar em casa. É adotado. E Luca, tem um top 1, top 2. Você quer fazer o quê, Lucas? Rapaz, O pai dele é pediatra. Acho que ele faz pediatra. a única coisa que eu não faria é pediatria. Seu pai olha isso, meu Deus do céu. Sabe, ele não tá pediatra. Com todo respeito aos pediatras. Com todo respeito aos pediatras, é uma linda profissão. Verdade, mas eu sou menos. Estou menos decidido do que Neto. Não sei se eu estou tão encaminhado assim na minha profissão. Eu acho que, na minha área, né, de atuação, eu acho que vai ser um internato diferencial. Eu sinto que precisa sentir a rotina, sabe? Sentir. Eu acho que no papel é muito bonito. É muito fácil se apaixonar pela ideia, mas eu sou uma pessoa um pouco mais pé no chão nesse sentido e eu não consigo ter esse vislumbre de estou apaixonado por isso antes de viver aquilo. Então, eu me interesso por diversas coisas, mas eu sei que o diferencial vai ser a vivência. Então, tô aguardando para bater o martelo. Mas você acha que a LBCC te ajudou já nesse sentido? Muito. Porque, mesmo eu não cravando, a área cirúrgica ainda é uma das principais possibilidades para mim. Exatamente pela abrangência que cirurgia é. Porque cirurgia não é só entrar numa barriga e resolver o problema, é pensar o problema, é cuidar do outro também. Não é aquela coisa que não tem empatia, que você não tem cuidado. Eu acho que os nossos orientadores passam exatamente essa ideia do cuidado com o paciente. Tem a magia do procedimento e tem essa questão do pensar antes de agir. E tudo isso me encanta. Mas foi graças ao LBCC que eu consegui ter acesso a tudo isso, mas eu não sei se eu consigo cravar a partir disso ainda, sabe? Inclusive, a LBCC atua diretamente na formação médica da gente. Isso é algo que eu vejo, assim, total diferença. Esses dias eu vi uma reportagem de um jornal até famoso, e o título da reportagem é: estão se formando mais médicos ou mais técnicos em medicina? Eu li essa reportagem que você... E é assustador. Hoje em dia a gente vê cada dia mais as pessoas sem pensar no que estão fazendo, somente seguindo protocolos. Então, chega um pouco traumatizado lá, o cara segue o protocolo, XAVC, não sei o que e tal, mas o cara não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe por que ele tá pegando acesso, ele não sabe por que ele tá fazendo, entendeu? Sabe, ele só segue o fluxo e vai, entendeu? Então, esse ato do pensar, e eu acho que isso faz uma total diferença, principalmente na atenção primária, né, na UPA, nas emergências da vida, e, velho, se você for técnico em medicina, você vai suar bastante, vai sofrer bastante. E com razão. E com razão. Agora, puxando um pouquinho aqui para outro assunto, deixa eu te dar uma luz aqui. Rapaz, eu não sei se o internato vai ajudar ou vai bagunçar mais ainda a sua cabeça, viu? Porque quem gosta de medicina, como você e como eu, cada área que você passa, meu irmão, você fala assim, pô, não suporta essa área. Mas cada área que você passa, meu irmão, Muda a cabeça. você vai mudando a cabeça. Você vai mudando a cabeça. Eu tô dizendo isso porque agora mesmo eu tô na atenção primária, tô lá no Vida Plena. E, pô, velho, era uma coisa que eu pensava assim, cara, não vou gostar, velho. Pô, esse negócio de ficar atendendo um paciente, hipertensão, diabetes, pô. Queria pegar uma abdômen aguda, cara. Entendeu? Um negócio mais animado. Isso aqui é muito básico. Véi, beleza, pode até ser chato essa parte desse atendimento. Mas o paciente, ele é tão grato pra você. E é um paciente que mora naquela região, né, da unidade de saúde da família, que você encontra ele na padaria. Você sai de lá, vai na padaria comer alguma coisa, você encontra o paciente. E o paciente te reconhece. E ele é muito grato por você ter atendido ele, você ter atendido ele bem, você ter resolvido alguma coisa pra ele. E, cara, é uma coisa assim sensacional. Você se sente bem naquele ambiente, sabe? Os pacientes te veem, pelo menos eu tenho um abraço aí ao grupo de idosas que eu tô fazendo agora. Porque Vocês estão numa idosa? foi quase. A gente participa lá, tive essa oportunidade e agradeço muito por ter essa oportunidade, porque, velho, eu juro,
Cada esquina que eu vou em Pau da Lima, meu irmão, tem uma idosa lá do grupo que me abraça, me beija, pergunta como é que eu tô, se tô precisando de alguma coisa, sabe? Elas são muito presentes, muito gratas por estarem naquele grupo. Daqui a pouco vira político. Pô, velho, meu pai falou isso esse dia, sabe? É vereador. Meu pai falou isso. Tudo de interior. Isso. Falando que todo mundo é. Pô, velho, mas é bom demais. A gratidão do povo é algo que se faz, sabe, ter um sentido na sua profissão. Você tá, você não tá pagando aquilo ali por dinheiro. Eu não tô ganhando nada, a gente tá no internato, a gente tá pagando. Verdade. E eu saio dali todo dia feliz. Eu saio dali todo dia feliz que eu pude ajudar alguém. Entendeu? E isso é. Não tem preço. E falando agora sobre carro-chefe da liga, o CTPA, né? Tá vindo aí. Queria saber de vocês que vivenciaram o CTPA como ligante, na presidência, quanto o CTPA pode impactar e, querendo ou não, ajudar na vida do acadêmico de medicina. Eu acho que uma, uma busca que a gente tem muito como estudante é a possibilidade de pôr em prática aquilo que a gente sabe. Então, a gente sabe que hoje em dia é muito fácil ter acesso a conteúdo de boa qualidade na internet. Até de cursinho você consegue com um colega. Realmente você vai conseguir esse conteúdo, mas você não vai conseguir pôr em prática isso. E não vai conseguir pôr em prática isso com um feedback imediato. Então, para você realmente ganhar maestria em algo, você precisa de repetição, o CTPA tem, e você também precisa de feedbacks. Você precisa melhorar o que você está fazendo. Então, esse cenário é escasso. Isso você não encontra com facilidade, entendeu? Então, a gente pode ter essa falsa impressão de que o conhecimento está disponível para a gente, logo não se faz necessário um curso como esse, mas não se percebe que como você irá aplicar esse conhecimento precisa de uma circunstância muito específica. Você precisa de um paciente, você precisa de um caso, você precisa de uma história clínica, você precisa de exame de imagem para ser avaliado. Você precisa pensar sobre aquilo. Então, não caia nessa armadilha de que o conhecimento está aí, então você cai até na armadilha de nem consumir o conteúdo, porque sabe que está disponível. Uma hora você vai usar e acaba de ser nem uso. E acaba que você nunca tem acesso. Então, é uma boa oportunidade de você separar um tempo curto para investir em uma coisa tão prevalente e ainda conseguir uma coisa que é tão difícil, que é essa atuação com feedback imediato, que é o que a gente propõe lá, reflexão com feedback imediato. E é muito interessante porque a curva de aprendizado é bizarra. Então, o pessoal pega realmente o jeito muito rápido. Do primeiro caso, do primeiro você vê assim que é O pessoal Uma evolução, já sobra tempo. No primeiro, tá difícil pensar, tá difícil raciocinar. Quando chega no final da manhã, você tá tipo, caramba, eu já montei a lista, já solicitei os exames, já sei o que esperar desses exames, já sei o que esperar desse exame de imagem, e agora eu vou entender um pouquinho mais desse etiológico, desse síndrome que eu tô aqui investigando com esse paciente. Então, realmente é uma grande oportunidade para você pôr em prática o conhecimento. exatamente. Eu acho que o CTPA ele é um start para um estudo mais aprofundado ou para aquele conhecimento, né, do abdômen agudo. Abdômen agudo é um tema muito relevante na prática médica. E eu estou no internato, eu posso dizer isso para vocês que estão no ciclo clínico, ciclo básico aí, que está no ciclo básico ainda. Vocês não vão ver isso durante esse período. No 8º semestre, na metade do semestre, vocês têm uma matéria chamada de clínica cirúrgica, que você metade dessa matéria você vai ver abdômen agudo. E no ano, enfim, que eu participei dessa matéria, né, eu só vi três etiológicos não, né? Três grandes síndromes, né, do abdômen agudo, que foi inflamatório, obstrutivo e perfurativo. Eu não vi nem hemorrágico, nem vascular. Inclusive, caiu na prova vascular. E a galera não sabia responder porque não estudou. Se tivesse feito LBC, se tivesse feito o CTPA, acertava de olho fechado. Acertava de olho fechado. Mas eu acho que, assim, a gente não precisa ter, assim, um domínio, obviamente, absoluto das coisas. Mas, pelo menos, o reconhecer daquilo ali já é algo muito importante. Então, assim, o que é que eu falo até para quem pretende fazer o CTPA? Se depois do curso você conseguir identificar um abdômen agudo, você já vai salvar a vida de alguém. Porque, pelo menos, você não vai deixar essa pessoa ir para casa. Já valeu seu investimento. Já valeu o seu investimento. Se você souber tratar, melhor ainda.
né? Se você souber tratar, pedir os exames corretos, babá, melhor ainda. Mas só de você identificar, essa pessoa tem que ficar aqui, os exames, depois eu vou pensar o que é que eu vou pedir aqui direito, já é um grande coisa. Essa pessoa não vai para casa, essa pessoa não vai voltar complicada. E se você, do curso, você termina o curso, geralmente, a maioria, né, dos inscritos, eles conseguem identificar quando é o meu bagulho e quais exames solicitar. Isso aí já adiantou o lado de bocado. E aí, com o que você já sabe que você está enfrentando, você já sabe para onde mudar. O que solicitar de tratamento, de conduta, para que tem que ir para um hospital terciário, não tem. Então, esse conhecimento você vai refinar ao longo da sua formação, mas a gente já consegue plantar pelo menos eu sei o que eu não sei, para ela. Ou eu sei o básico para eu não matar alguém por negligência de não saber o que fazer, sabe? Então, eu acredito que o CTPA é uma excelente oportunidade para quem realmente busca ser um médico generalista bom, completo. A realidade de muitos de nós vai ser estar em uma UPA, estar numa unidade de atendimento que a gente vai receber esse tipo de paciente, a gente precisa pelo menos de um norte. Então, acho que o CTPA ele responde muito bem esses requisitos que a gente precisa para a prática clínica. Então, E eu vou além, porque a gente, quando pensa no CTPA, a gente pensa muito nas competências específicas relacionadas ao abdômen agudo, né? Só que eu vejo muita gente falando que, assim, quando você começa o terceiro dia de CTPA, você é um aluno. E quando você acaba o terceiro dia do CTPA, você é outro aluno. E isso não diz somente ao abdômen agudo, sabe? É o fato de você, muita gente ali não tem as possibilidades de estágio, de estar em contato com o paciente. Às vezes está em um semestre abaixo, no quarto, quinto semestre da vida, nunca entrou em contato com um paciente na vida. Não que ali seja um paciente, mas aquilo ali é uma simulação real de um paciente real, um paciente que você vai estar em contato. E além de você saber aprender, na verdade, a conduzir um paciente com suspeita de abdômen agudo, aquilo ali te dá um start também para você saber conduzir um paciente que não tem abdômen agudo, entendeu? Porque você vai precisar fazer uma anamnese, você vai precisar coletar dados. Como é que eu coleto dados da melhor forma, da forma mais eficiente, entendeu? Eu tenho tempo para fazer isso. Então, eu preciso ser estratégico, eu preciso ser objetivo. Então, o que é que eu vou perguntar para esse paciente? E isso vai servir para a sua vida, entendeu? Vai servir para quando você estiver no ADAB e atendendo na clínica médica uma paciente com diabetes, com hipertensão, vai servir para quando você estiver num pronto-socorro e chegar um paciente politraumatizado. Então, eu acho que para além do abdômen agudo, você consegue desenvolver muitas habilidades, né? Que vão além do próprio tema que o curso aborda. certeza, acho que sua anamnese, principalmente o seu raciocínio clínico, fica infinitamente melhor. É como se você desbloqueasse níveis ali nesse seu raciocínio clínico. Seu checklist fica muito mais rápido. Você consegue filtrar muito melhor as informações que você precisa ali para aquele momento. Então é realmente como você falou, acho que vai muito além do abdômen agudo. e eu vou explorar mais um pouquinho. Eu acho que o CTPA não é só um diferencial para aquele aluno que vai participar dele fazendo, digamos assim, participar como inscrito, né? Mas um diferencial para LBCC também, né? Os próprios ligantes aprendem de pais fazendo, Mostrando o caso. entendendo como é que funcionam as coisas, estudando mais aprofundado aquele caso específico, do porquê de causa alteração, porquê da FA tá elevada, porquê das coisas. Então, isso você consegue aprofundar aquele conhecimento e aprender a identificar exame de imagem de olho fechado, depois, no CTPA, É isso. especialmente pro ligante. Eu não participei como um inscrito do CTPA, mas participei como ligante. E foi logo quando eu entrei na liga, né? Já começou o esquema do CTPA e tal. Eu me senti um pouco despreparado, então eu me senti na obrigação de estudar, me aprofundar em alguns assuntos que eu não tinha domínio completo. E é uma coisa que eu imagino que uma pessoa que está inscrita no CTPA também faça. Então, por exemplo, quando eu peguei o meu caso que eu ia ministrar, tinha os exames laboratoriais. Você vai pedir exame laboratorial só quando você tiver suspeita de abdômen agudo? Não, você vai pedir exame laboratorial em 1 milhão de outras circunstâncias. Mas você precisa saber o que é cada coisa. Então, tipo assim, por conta do CTPA, eu fui obrigado a aprender o que era cada coisa ali do hemograma, certo?
quando é que a gente solicita um hemograma, quando não solicita um hemograma, o que significa isso aqui elevado, o que significa isso aqui diminuído. Uma leucocitose à esquerda. Leucocitose com desvio à esquerda. Eu usava esse termo simplesmente por força do hábito, entendeu? A respeito, fazia a menor ideia, entendeu? E assim como o hemograma, ser bem sincero, tipo assim, se eu pegasse um hemograma, eu não sabia, tipo assim, eu sei que tá elevado até porque veio um valor de referência do lado. Mas assim, o que aquilo significava, não sei. E é isso, tipo assim, você não vai precisar disso só por conta da dor aguda, você vai precisar disso para qualquer coisa na medicina, entendeu? Então, eu acho que te acrescenta, tipo assim, às vezes você nem sabe que aquilo te acrescenta tanto. Acho que você só descobre depois, né, da prática. E eu acho que o CTPA também repercute muito na organização da liga. A gente que viveu o primeiro CTPA pós-pandemia, pro nosso segundo CTPA, foi uma organização assim diferente, tanto do curso, né, quanto da própria liga. Eu acho que o CTPA talvez tenha aberto nossos olhos assim no sentido de que a liga deveria funcionar como a gente funciona no curso, como uma empresa. A gente quer trazer o melhor sim. E isso foi algo que a gente conseguiu trazer um pouco da liga depois, né? Essa ideia de gestão mesmo, de gerir pessoas, de botar pessoas importantes em lugares importantes, né? De tentar extrair o melhor de cada pessoa. Então, isso repercute muito, muito, talvez por causa do CTPA. Concordo. O CTPA criou necessidade e aí a gente tomou uma atitude a partir disso. E eu tenho certeza que o próximo CTPA vai ser ainda melhor do que o segundo e vai criar novas necessidades e a régua tá alta. Esse CTPA aí promete, viu? Promete. Sinceramente. E não é propaganda não, mas de fato é lógico que era um curso muito sensacional, completo, mas a nossa intenção é sempre melhorar, né? E aí a gente teve uma reunião, inclusive uma reunião com o Rinaldo, nosso orientador, para falar sobre o assunto. A gente mudou algumas coisas no curso, algumas dinâmicas, sempre no intuito de ficar melhor do que já é, né? Então, esse ano promete. Vai ser mais do que especial. E agora eu queria puxar um assunto até um pouco polêmico aqui. Eu e Gabriel, a gente discute até muito sobre isso. Hoje em dia, nós estudantes, não vou dizer que de forma errada até, mas a gente acaba se apegando muito àquilo que vai pontuar mais no nosso currículo para residência. Então, pô, se eu fizer essa iniciação científica, vai pontuar mais. Se eu publicar isso, vai pontuar mais. E às vezes acaba que deixa as coisas que pontuam menos, às vezes não pontuam, de lado, porque se não pontua para residência, então eu não preciso fazer. Então eu queria puxar um questionamento sobre o que eu acredito ser um equívoco. Qual é a vantagem de fazer uma liga acadêmica? Ó, eu vou falar em polêmica aqui mesmo. Eu acredito que em pouco tempo essa questão de pontuação vai parar de existir. Pelo seguinte fato, agora está estourando aí notícias, enfim, de compra de certificados. Então, como é que você vai conseguir validar que cada certificado realmente é original, ou que cada certificado realmente a pessoa fez, se não fez? Então, eu acredito que em pouco tempo isso aí vai cair por terra, né? Então, eu acho que uma coisa que eu sempre falo e sempre penso é que antes de eu ser qualquer residente, eu tenho que ser um médico. E para ser um médico, eu preciso criar estratégias para eu conseguir aprender as coisas e conseguir ter conhecimento das coisas. Então, pensando como um médico generalista, a liga é um absurdo, o CTPA é um absurdo pra gente. Contribui, cara, não tem descrever isso, né? Essa contribuição. E também abre o horizonte para a parte da cirurgia, que a gente gosta, com a parte de clínica também. E, enfim, contribui demais. Se você fizer a sua formação acadêmica como um checklist para residência, depois da residência tem o quê? Vai virar, se você virar escravo de um checklist, escravo de um edital, depois da residência, você vai ter o quê? Vai ter só um currículo cheio de coisas vazias que não vão lhe acrescentar em nada e as pessoas vão perceber isso. Porque o currículo é para a residência, depois na área médica, na sua atuação, é o que você faz, como é que você age e qual é a sua bagagem, a bagagem que você tem. Isso é um fato, não tem como negar, todo mundo replica isso. Então, qual é a bagagem que você está trazendo? Entendeu? Eu tenho certeza que a bagagem que você consegue construir aqui na LBCC é gigantesca. Aí a dúvida, a provocação que eu faço é a bagagem que você está fazendo, tentando fazer o máximo de atividades extracurriculares possíveis, está levando você realmente a um ponto diferencial, ou você realmente só está naquele automatismo, somando aqueles pontinhos, aquele um e-mail, mais para chegar no currículo perfeito.
E outra coisa, uma dica também, abre os editais. Se você fica naquela ansiedade, meu Deus, eu tenho que pontuar no currículo, abre os editais e veja o que realmente vale a pena ser feito. Não se entupa de coisas que você não consiga dar conta e depois você abra a mão de aprender os conteúdos básicos. 90% da prova de residência, na maioria dos lugares que você vai aplicar, 90% é a prova de residência e 10% é o currículo. Então você está abrindo mão de 90% em prol de 10%. Será que realmente é a melhor estratégia? Eu acredito que não. Então, foi um dilema que eu enfrentei também. Todo mundo enfrenta essa questão de, pô, será que meu currículo tá forte, tá fraco? Mas você vai amadurecendo e chegando à conclusão que tem muita coisa depois da residência, entendeu? E você vai conseguir fazer muita coisa também. Você vai conseguir chegar lá sem precisar estar escravo dessa situação, sabe? Então, a liga acadêmica vem para trazer essa bagagem que vai importar de verdade. Não que você vai usar só daqui a 2 anos, mas para a vida toda, entendeu? Então, eu acho que esse é o diferencial da liga acadêmica, em especial da LBCC, a bagagem que você cria aqui no soft skill mesmo e também no hard skill de você ter o conhecimento técnico. Então, aí vale muito a pena fazer. Eu ainda vou além disso, né? E colocar mesmo. A faculdade, de maneira geral, né, é uma grande vitrine. Então, o seu colega, você sempre vai pensar nele no futuro ali com uma possível indicação, né? Tem um paciente, vou enviar para fulano, para ciclano. Mas você tem que pensar o seguinte: tem que vai chamar a atenção do cara de enviar para você um paciente ou não? É porque você fez isso aí? É porque você fez liga ou é porque você foi um estudante que se dedicou? Um cara que se fez presente, um cara que fez valer todas as oportunidades ali. Independente de ser liga, se não ser liga, sabe? Um cara que se entregou realmente aos estudos, ou um cara que só estava pontuando, gabaritando ali para passar na residência. Às vezes você pode indicar para um colega seu que fez uma residência aqui na Bahia, não fez nem em São Paulo. Mas o cara talvez seja até melhor do que o cara lá de São Paulo. Como pessoa e como médico também. Perfeito. É o famoso currículo oculto que a gente discutiu aqui, né? A gente aprendeu, né? Isso é diferente. E tem que dar valor. Concordo com você. Acho que, como o Lucas gosta de falar, isso acaba sendo uma armadilha que a gente acaba caindo. Não tô dizendo que você querer pontuar na sua residência, fazer as coisas que pontuam, tá errado. O erro tá quando você se limita apenas a isso. Ah, eu já faço isso, já faço aquilo, eu tô muito cansado. Ah, já é o suficiente. Porque a gente sempre pode ir além, principalmente quando a gente vai criar aquele conteúdo pra gente que a gente vai levar pra vida. É o que a gente tá discutindo aqui, batendo sempre na mesa aqui sobre esse assunto. E antes da gente encerrar nosso segundo episódio, eu queria que vocês dessem um conselho para os alunos que estão no ciclo básico, no ciclo clínico. Neto já está no internato, você, Lucas, está agora no pré-internato, que já é um internato, né? Na prática, A boca, tá? Nas últimas instruções. qual a melhor forma de levar esses 8 semestres de curso, como estudar, como aproveitar da melhor forma, sobretudo também focando na importância do extracurricular, né? Para além do que a faculdade te exige, como buscar conhecimento fora da faculdade também, para você chegar preparado, não só para o internato, mas depois que você tirar o seu CRM e for dar o seu primeiro plantão, estar preparado para isso. Vamos lá. Eu acho que nos primeiros semestres, né, no ciclo básico, é um momento que você tem muito tempo livre e que você dá para usar esse tempo livre com coisas fora da faculdade, porque realmente são assuntos muito básicos. Então é importante você dominar principalmente a fisiologia e a anatomia. Isso é óbvio. E como é que você vai conseguir fazer isso? Testando formas de estudo diferentes. Se conheça. O estudo da faculdade é diferente do estudo do colégio, que é diferente do estudo do vestibular, que é diferente do estudo para a formação médica, que é diferente do estudo da residência. Conheça seu método de estudo para a sua formação médica. Como é que você se adapta? Coisa simples, joga no YouTube, começa a pesquisar. É importante você começar a testar isso desde cedo, que foi uma coisa que eu pequei. No início eu não testava maneiras diferentes de fazer as coisas, e eu acho que tive que aprender isso muito tardiamente. Então acho que no primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre é o momento perfeito para você fazer isso. E coisas extracurriculares no geral, monitoria, se conseguir já entrar na liga no final ali do ciclo básico, acho que vale muito a pena.
um curso de instrumentação, se envolver com pesquisa desde cedo. Para quem gostaria de conseguir arrecadar dinheiro durante a faculdade, o melhor jeito é realmente se você virar um instrumentador ou fazer uma iniciação científica. E para o ciclo clínico, que é o que eu vivenciei nesses últimos 2 anos, venho vivenciando nesses últimos 2 anos, conheça as patologias, aplique agora o conhecimento que você aprendeu sobre aprender agora no ciclo clínico e estude mesmo, se debruce sobre as patologias, se debruce sobre as coisas mais comuns, entenda o que é mais comum, entenda o que é importante e se prepare para a sua prática no internato. Então, depois que chegar no internato, e aí realmente pegar toda essa bagagem que você construiu e aplicar. No ciclo clínico também, mesma coisa que recomendaria. Sempre ter alguma coisa extracurricular fazendo, uma liga, uma iniciação científica, monitorias boas que também tem na oportunidades do ciclo clínico. Então, o que eu acho que é importante mesmo, que não pode faltar, é planejamento e consciência do que você está fazendo. Não entre no automatismo. Não entre no automatismo. Não entre no automatismo. Quando você vê, você já está em um lugar que você nem imaginava onde está. Você não estava consciente do que você estava fazendo. Então, pare, todo final de semestre, pense no que você fez, pense na onde você quer chegar. E eu estou tentando fazer essa prática e acho que é muito importante de repensar suas atitudes, repensar as coisas que você está sentindo e vai agitando o barco para onde você quer chegar. Não vá só remando. Não só reme, porque talvez você não queira, você vai chegar a um lugar onde você não quer estar. Tá certo? Então, o ciclo clínico é realmente para essa parte de você começar a ajeitar o leme para chegar em algum lugar que você deseja. Então, tem essa consciência, sabe? Perfeito. Bem, vamos lá. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou, independente do seu ciclo, é ande com pessoas que elevem o seu nível. Eu acho que o meio faz muito você. Então, se você tá no meio que a galera é correria, é o melhor meio onde você pode estar. Se você tá no meio que a galera é muito encostada, sinto muito, sai fora. E eu sempre pensei assim, quando você entra para medicina, você tá escolhendo e você tá abdicando de muita coisa. Você tá abdicando, digamos assim, de muitos momentos, mas você tá escolhendo doar sua vida para alguém. Então, final de semana não foi feito para mim, pelo menos, para descansar. A noite não foi feita só para dormir. Então, você nunca tá sem tempo. Tudo dá para você organizar e fazer. Então, às vezes a gente entra na faculdade, aquela tonelada de assunto, meu Deus, anatomia, eu não tô entendendo nada. E agora, o que é que eu vou fazer? Não sei o quê. Ai, vou virar a noite estudando. Não sei o quê. Final de semana eu vou descansar um pouco para do forte. Pô, irmão, perdeu a oportunidade. Se você pegar aquele final de semana e você ser útil para alguma coisa ali da faculdade, vai te agregar muito. Tô dizendo assim, útil com pouca coisa. Colhe em algum lugar lá, algum mutirão, alguma coisa, pra você aferir pressão arterial. Você já vai estar se diferenciando. Entendeu? E algumas pessoas vão achar que você está sendo radical, mas o fator que elas estão esquecendo é a questão da consciência do que você está fazendo. Uma coisa é você estar sempre. Eu tô sem tempo nem para pensar, e aí eu tô falando essas coisas no final de semana, eu tô virando noite, tô perdendo noite, e eu nem sei porque eu tô fazendo isso. Esse é o problema. Mas se você tem a consciência do porquê você tá fazendo aquilo, daquele jeito, qual é a lacuna que você está querendo suprir, talvez esse sacrifício, que pareça uma coisa absurda, possa ser amenizado e virar uma coisa com mais sentido, entendeu? Então, agora menos absurdo como soa. Conselho para os ciclos. Ciclo básico, faça monitoria. Faça monitoria. Quem ainda não fez monitoria, faça. Ah, porque dá para fazer um ciclo clínico, inclusive as monitorias talvez sejam melhores. Tá? Você tem um bom ponto. Mas você já tem uma maneira de você se comportar diferente quando você chega no ciclo. A pessoa que fez monitoria no ciclo básico, ela se comporta diferente. Não se comporta diferente porque foi monitor, não. É porque ela teve uma demanda a mais do que os outros que não fizeram isso. E você consegue administrar muito melhor o seu tempo. Chegou um momento da faculdade, que quando eu entrei na UBCC, que eu virei do ciclo básico para o ciclo clínico, que eu fazia monitoria, fazia a liga e ainda estudava para faculdade. Então, assim, tempo tem. Tempo tem, é só você se organizar. Então, depois que eu saí da monitoria, que eu entrei no ciclo, digamos assim, né? O clínico, aí eu falo para todo mundo, entre em uma liga. Vale muito a pena. Seus conhecimentos e sua
digamos assim, coisas que você aprendeu, tudo lá no ciclo básico vai começar a encaixar as peças. Você aprende lá tudo meio que fragmentado e agora as coisas começam a fazer sentido. Então você entrou na liga, aquilo ali vai começar a fazer sentido. Por que eu tô falando isso? Porque muita coisa, por exemplo, eu dei exemplo já aqui de clínica cirúrgica. Clínica cirúrgica só vem metade do 8º semestre. Se eu nem entrasse numa liga que abordasse clínica cirúrgica, eu ia ver isso aqui em clínica cirúrgica no de faculdade, né? Assim como se eu não tivesse feito cursos de outra liga parceira da gente, como DLT, curso de trauma, eu ia ver o que de trauma? Eu ia ver isso aqui de trauma durante a faculdade. Então, assim, vá para curso, faça liga, faça coisas por fora, faça pesquisa, faça curso de instrumentação para acompanhar cirurgiões. Isso eu acho que engrandece muito. Mesmo se você não gosta, mas eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. E quando você entrar no internato, aí cada um tem seu ritmo, tem suas coisas. Eu optei por não fazer cursinho no meu 5º ano. Eu estou vivendo a medicina, propriamente dita, agora no 5º ano. E no meu 6º ano, provavelmente, eu vou fazer cursinho. Mas muitos colegas meus já começaram a fazer cursinho agora. Mas eu acho que você acaba perdendo um pouco o foco. Você talvez não dá importância direito no que é necessário. Perfeito. É, então, Com isso, a gente encerra o nosso 2º episódio. Eu queria agradecer aqui a Luca e Neto em especial, não só por estarem aqui presentes, realizando esse episódio conosco, mas por tudo que vocês fizeram e fazem pela Liga. Saibam que, como já foi discutido aqui no podcast, nesse podcast e no passado, vocês são os nossos horizontes aí, com metas aí dentro da presidência, e nós somos eternamente gratos a tudo que vocês fizeram pela Liga e fazem. é isso aí. Faço das palavras de JP as minhas. Vocês participam também da construção desse podcast, então, muito obrigado por isso aqui estar acontecendo. Vocês também fazem parte disso. Muito obrigado por vocês darem continuidade a coisas que a gente projetou e fazerem coisas novas que a gente nem tinha pensado. Então, eu acho muito legal isso da parte de vocês, de abraçarem essa ideia de crescimento que a gente tinha e que vocês agora têm, e eu acho que talvez sejam até mais megalomaníacos que a gente. Então, muito obrigado pelo convite, sou muito, muito grato de estar aqui e muito grato de fazer parte da LBCC, dessa família. E realmente só tenho a agradecer. Muito obrigado, né, por terem chamado a gente para participar desse projeto. A gente fica muito feliz do que a gente está vendo hoje, a Liga, né, de como a gente deixou e como é que ela está melhorando ainda. E sempre vai ser uma honra, pelo menos para mim e para a Luca, tenho certeza disso, de participar desses projetos. Porque a LBCC é uma família para a gente, é algo que é viciante. Eu mesmo, tô para sair aí, já tem um tempinho já não sair. Mas é viciante e vou ficando aqui. Até quando der, continue. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se vocês gostaram, curte, comenta e compartilha. E até mais.